Eu quero nesta noite saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a fazermos uma meditação na Palavra de Deus esta noite, porque é muito pertinente sempre nós meditar acerca das Escrituras Sagradas. Vamos tirar isso aqui daqui. E é muito importante, estou com a minha Bíblia aberta nas minhas mãos e quero saudar a todos os irmãos aí nesta noite, e dizer bem-vindos a todos aí conosco nesta noite. Mas quero fazer uma meditação, que eu estava pensando ali em me deitar agora, para a oração, e me lembrando das Escrituras, Eu sou um pregador do século 21. Sou um pregador da Palavra de Deus do século 21. Teve muitos pregadores da Palavra de Deus do século de outros séculos, século 20, século 19, e cada um deles encontrou determinadas dificuldades dentro desses contextos, porque o mundo é sempre o mundo e sempre houve dificuldades. Nunca vai haver facilidade para a obra de Deus, para a igreja do Senhor na terra, nunca vai haver facilidades. Sempre vai haver dificuldades, inclusive o próprio Jesus, ele nos alertou e disse que aquele que quiser ser salvo tem que negar-se a si mesmo e tem que tomar a sua cruz e seguir, Cruz é um símbolo de sacrifício, Não tem como um outro significado para a cruz, a não ser de que ela é um símbolo de sacrifício. O próprio Jesus passou pela cruz, e ao passar pela cruz nós vimos o quanto ele padeceu e sofreu por ter passado pela cruz. Então, essa historinha aí que estão contando que vida cristã é um mar de rosas, isso aí é vida cristã de quem não vai para o céu, de quem não vai ser salvo. Porque os salvos, eles serão sempre vitoriosos, mas enfrentarão dificuldades aí nessa terra aí. No sistema de mundo que nós estamos vivendo, os salvos encontrarão dificuldades. Mas nós vamos meditar numa palavra de Deus que me inquietava agora aí, pensando, analisando a condição da igreja nos nossos dias, A condição da igreja. Então eu meditava na palavra de Deus e eu quero convidar os irmãos para nós ler aqui em Mateus capítulo 7. Eu estou com um pouco de tosse, O nosso irmão Diácono Jefferson, está lá em Canoas, o nosso missionário de Canoas está lá já nos assistindo, escreveu ali, mas a letra chega miudinha para mim aqui, Depois eu leio aí e respondo, Irmãos, e eu estava meditando aqui, eu quero Mateus capítulo 7, versículo 21, nós vamos ler aí até o versículo 29, 28 e 29 é só um arremate aí, uma conclusão. Mas nós vamos ler o 21, que diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora vemos, a palavra continua no 24, eu li o 21, 22 e 23. O 24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, não como os escribas. Analisando essa palavra, irmãos, nós temos algumas coisas que nós temos que refletir aqui nessa palavra. Esses que chegaram aqui, que Jesus colocou, também nosso irmão pastor Reni Índio, também Deus abençoe, está nos acompanhando. Esses que chegaram aqui, que Jesus fala, é aqueles que chamam Jesus de Senhor. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, são os que chamam Jesus de Senhor. Eu já expliquei que várias vezes eu já analisei a questão de Jesus de aceitar Jesus como Salvador e também de aceitar Jesus como Senhor. Há uma distinção entre essas duas resoluções. Por exemplo, Jesus como Salvador, a gente aceita Ele e Ele é o nosso Salvador. Salvador, é meu Salvador. Mas quando a gente aceita alguém como Senhor, nós aceitamos para obedecer. Nós aceitamos como alguém que nos domina. Ele é meu Senhor, então Ele me domina. Eu vou obedecer a Ele, eu vou me submeter a Ele, porque Ele é meu Senhor. Isso é, na verdade, um patrão. O patrão é um senhor daquela pessoa que está ali, ele paga o salário, então ele tem voz de ordenar aquela pessoa a obedecer. Então esse é o termo do Senhor. O Senhor é aquele que tem domínio sobre as vontades daquela pessoa. E aquela pessoa que instituiu aquele como seu Senhor, ela vai se submeter à sua vontade, porque é seu Senhor. Nesse caso do Senhor Jesus, nós o escolhemos como Senhor. Então nós assumimos a obrigação, o compromisso de lhe ser obediente, porque Ele é nosso Senhor. Então Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, porque dizer Senhor qualquer um pode, não é proibido. Nossa irmã Margarete também está nos acompanhando. Não é proibido, ninguém proíbe ninguém de chamar Jesus de Senhor. Ninguém proíbe. Jesus nós podemos chamar de Senhor a hora que nós quisermos. O fato de chamar Jesus de Senhor tem um peso. O fato de Jesus ser o Senhor é outro peso. Aí é diferente. Mas nós vamos chegar lá. Aí Jesus disse que nem todo que chama Ele de Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que chama Ele de Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque nem todo que chama Jesus de Senhor deixa Ele realmente ser o Senhor. Porque hoje tem muitas coisas que envolvem as pessoas, as tradições dos homens, as religiões, que estão aí cheias, né, de mandamentos e preceitos humanos, umas a mais, outras a menos, mas a maior parte é a menos, tirando o compromisso do crente, que é para poder encher mais a igreja. Quanto menos compromisso tem dentro de uma igreja, mais gente tem lá, né? Porque as pessoas querem o céu com facilidade. Elas querem o céu sem precisar de um grande compromisso, que é, na verdade, um grande erro no meu ponto de vista. Vão se enganar e, no meu ponto de vista, vão chegar no final da história, vão ver que simplesmente se equivocaram no caminho em que estavam caminhando. Aí Jesus disse, nem todos, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não. Profecia, profetas, né? Profetas no nome do Senhor. Não expulsamos demônios, pessoas com dom de exorcismo, né? Pessoas com dom de exorcismo, de expulsar demônios. Hoje muitas pessoas estão
dizendo assim, o fulano lá é poderoso, então ele é salvo, porque ele profetiza, ele expulsa demônio, então ele é salvo. Irmãos, os dons, os talentos são muito bons, são excelentes, são indispensáveis. Porém, eles não são sinal de salvação na vida de ninguém. E é isso que tem enganado muita gente, mas nós vamos chegar lá. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E aqui que está o maior problema, né? Porque, na verdade, irmãos, o que acontece? Muitas pessoas estão atribuindo a sua salvação aos sinais, aos dons, aos talentos que têm. Mas eu canto bem. Mas eu prego e Deus abençoa. Eu já orei no hospital e a pessoa enferma se levantou, foi curada, né? Então as pessoas acabam se justificando através disto. Então eu sou salvo porque eu oro e Deus cura. Então eu sou salvo porque eu prego e Deus abençoa, salva almas. Então eu sou salvo porque eu canto bem e desce a unção de Deus no meio da igreja. Então as pessoas acabam por escolher essa forma de justificativa para se determinar salvo. Porém, aí existe um grande erro, e nós vamos ver no texto a seguir, que nós não devemos nos estribar a nossa salvação em questões de dons e talentos, porque dons e talentos não, biblicamente, não são aquilo que confirma a nossa salvação, né? A irmanice também deu paz do Senhor, pastor Gilson, a irmanice Silva de Ijuí, e também temos o Simon Jardim, ali do Barranco Interior de São José do Norte também, né? A nossa irmã Margarete é lá de Tubarão, Santa Catarina. Margarete, Deus abençoe, não tinha falado. E o nosso irmão, pastor Reni Índio, é lá de São Valério do Sul, lá na região noroeste do estado, né? Que bom que vocês estão aqui comigo, para a gente meditar. Eu quero falar devagar, eu quero meditar bem sereno sobre esta palavra. Então, essas pessoas que chegaram aqui dizendo Senhor, Senhor, eram crentes. E crentes bem ativos e fervorosos. Bem ativos. Pelo que se vê aqui no texto, irmãos, eram crentes muito ativos e fervorosos na igreja. Porque eles tinham o dom de profecia. Eles tinham o dom de profecia. Eles tinham o dom de expulsar demônios. Eles tinham a capacidade de expulsar demônios. Nós vimos aí no versículo 22. E também tinham fé para fazer maravilhas no nome do Senhor. Eles tinham fé, muita fé. Então eram crentes, eram pessoas crentes que chegaram aqui, que Jesus fez essa comparação de que eles chegariam diante dele e dariam todos esses atributos. Não, Senhor, nós somos crentes, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós somos profetas, a gente expulsa demônio e tem mais, fizemos muitas maravilhas, há muitas maravilhas feitas por nós. Aí o que acontece? Uma surpresa inesperada neste momento para esses crentes que vão chegar lá. Uma surpresa inesperada, algo que eles não esperavam, porque eles achavam que todos esses dons que eles tinham e que essas manifestações dos dons de Deus na vida deles era uma confirmação de que eram salvos, de que realmente o Senhor se agradava com eles. Então eles achavam que isso era uma confirmação de que eles eram realmente salvos. Mas no versículo 23 eles tomam uma surpresa desagradável. Por quê? Porque Jesus diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Isso vai ser terrível, porque eles não esperavam por isso. A convicção deles
de salvação era certa por causa dos sinais e dos dons que eles possuíam e por causa da sua fé, a fé de curar enfermos e o dom de profecia e também de expulsar demônios. E eles achavam que isso era prova suficiente da sua salvação. Agora eles ouvem na boca do próprio Jesus, porque isso aqui Jesus falou daquilo que vai acontecer no futuro. Jesus estava explicando aquilo que ia acontecer no futuro. E eles ouvem da boca de Jesus dizendo assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca, não sei quem são vocês. Aí fica difícil, né? Imagina que decepção será na hora, que frustração. Pô, como? Eu maravilhei multidões, eu atraí multidões atrás de mim, porque eu tinha os dons espirituais, eu fazia sinais, maravilhas diante de todos. E era no nome de Jesus, eu falava o nome de Jesus todos os dias, toda hora. Eu atribuía tudo a Jesus. E agora o próprio Jesus olha para mim, olha para a pessoa e diz assim: não sei quem tu é, não te conheço. E o pior de tudo, Jesus diz mais: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não tem. Não cobre, os dons não cobrem pecado, os dons não cobrem a transgressão e a iniquidade. A iniquidade é a desobediência. Nós temos uma Bíblia nas mãos e nela contém preceitos que é a obrigação de todo aquele que reconhece Jesus como Senhor obedecer. E hoje temos uma tradição aí que engana as pessoas e muitas coisas da palavra passam batidas e não são obedecidas. Algumas coisas nem são moda. Algumas coisas as pessoas têm até vergonha de ler e de falar porque elas não fazem parte da tradição maior do que está sendo feito aí. Então as pessoas atribuem a tradição, mas a maioria faz isso, a maioria faz aquilo, a maioria está aqui, a maioria está ali. E acabam não olhando para a Bíblia. A Bíblia diz isso, mas a maioria não faz. A maioria não está fazendo e seguem a maioria. Esses correm um grande risco de perder a sua salvação e no final passar por essa frustração. Quando Jesus fala isto, né, vós que praticais a iniquidade, ele vem com um texto logo adiante, um outro texto, e esse texto vem a esclarecer o que realmente aconteceu com essas pessoas. Por que eles perderam a salvação? Aí Jesus diz assim, olha: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Os homens costumam muito dizer assim: eu estou edificado na rocha, estou em Jesus. É verdade, Jesus, porque Jesus é a palavra. Mas na verdade, biblicamente, a rocha é cumprir a palavra. Está na rocha aquele que escuta a palavra de Deus e a põe por obra. E é um praticante da palavra de Deus, e não somente ouvinte. É aquela pessoa que vive a palavra como ela é. Irmãos, é preciso nós estar sempre atentos. Sempre atentos. A igreja, eu tenho um cuidado muito grande. A igreja tem o compromisso de repassar ao membro aquilo que Deus exige. Aquilo que o Senhor exige, pode que seja pesado, que muitos até vão embora, mas a igreja tem um compromisso. E o membro tem que estar sempre atento: será que a minha igreja está me repassando todas as exigências de Deus? Será que a minha igreja está
está me proporcionando a condição de ser um cumpridor da palavra de Deus, ou a minha igreja está interessada em quantidade de pessoas e estão ali usurpando e tirando, dizendo, isso não precisa, isso aqui era naquele tempo, isso aqui não é para agora, isso aqui já está fora de moda, né? Há poucos dias fiquei muito triste, um irmão que sempre foi conservador, ele disse para mim assim, não, eu sei que isso tudo é verdade, mas hoje Deus não exige mais isso, porque hoje os tempos mudaram, então Deus não exige mais isso. Então muitas pessoas estão chegando a algumas conclusões de que nem a Bíblia permanece, que a Bíblia perdeu a sua validade. Eu não vou cair nessa não, irmãos, eu não vou cair nessa. Eu vou ver se eu cuido da minha vida para eu não cair nesse erro. Porque 30 anos de crente para ir para o inferno, eu perdi toda a minha vida, destruí tudo, né? Imagina 30, 35 anos de crente e cair no lago de fogo para chorar, lamentar e me desesperar durante toda a eternidade. Não vai valer a pena, né? Então eu prefiro pagar o preço aqui para não pagar o preço lá. Se tiver que pagar algum preço, eu pago aqui. Mas graças a Deus, aqui a gente vive muito bem, graças a Deus. Então Jesus disse que aquela pessoa, o homem, fala homem no gênero humano, né? Que ouve a sua palavra e pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, está na rocha, a casa está ali, está firmado, não está atribuindo a sua salvação aos dons espirituais, não está atribuindo a sua salvação às curas que consegue fazer na oração, não está atribuindo a sua salvação ao louvor que canta muito bem, à pregação que consegue pregar muito bem, não está atribuindo a sua salvação a isso. Está atribuindo a sua salvação à obediência que tem da palavra. Aí sim, quando nós atribuímos a nossa salvação, olha, eu sou salvo porque tenho me esforçado para cumprir com toda a palavra de Deus. Esse está firmado na rocha, vai descer os rios, vai soprar os ventos, mas essa casa vai ficar firme, ninguém vai conseguir abalar. E aí Jesus fala do outro, que são aqueles que estão lá em cima, aqueles ali que Jesus não conhece, que é aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, né, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, né, o homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva e correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. Essa caiu. E foi grande a sua queda. Então, irmãos, vejam bem, os dois passam pela mesma coisa. A situação ela é bem semelhante. É bem semelhante uma à outra. Inclusive, a casa da areia pode até ter construída mais bonita. Não tem problema. Não tem problema. A questão não está na beleza da casa, está no alicerce. Né? A questão está no alicerce. Nosso irmão Antônio Carlos Borges, né? Deus abençoe, meu amado presbítero. Né? Deus abençoe grandemente. Sinto saudade de vocês aí. Não vi mais vocês pessoalmente. E a situação é a mesma, os dois edificaram casa, só que o lugar onde edificaram é diferente, porque aquele que ouve a palavra e pratica, edifica sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra e não a cumpre, edifica sobre a areia. E hoje, irmãos, prestem bem atenção nisso, para que vocês não venham jogar fora tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Há muitas coisas, muitas verdades bíblicas sendo ignoradas, como se aquilo não fosse fazer falta. Se foi escrito na palavra, é obrigação nossa, irmãos. Obrigação nossa. Lá em Eclesiastes, capítulo
13, versículo 12 ou 12, 13, diz que de tudo que nós temos ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É muito fácil nós pregarmos a palavra e falarmos do Evangelho, é bênção, é Jesus, e atribuir e colocar só o nome de Jesus sem o compromisso de obedecer a palavra, como se a gente falando no nome de Jesus apenas, a pessoa vai ser salva só porque ela está em Jesus e não obedece. Irmãos, Jesus disse aos discípulos assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Temos que pregar Jesus? Claro, nele está a base de tudo. Mas nós temos que ensinar a palavra que contém. O próprio Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o crente, ele quer ser salvo, ele tem que fazer um exame da palavra. Mas será que eu estou cumprindo tudo? Será que eu estou realmente fazendo de Jesus o Senhor da minha vida? Ou eu sou aquela pessoa que seleciono aquilo que quero obedecer e aquilo que eu acho que não é conveniente eu não obedeço? Nós temos que analisar tudo, irmãos, porque não demora nada. O anticristo vem aí, o arrebatamento vai acontecer. E talvez muitas pessoas vão se ver numa situação que não vai haver mais tempo. Não vai haver mais tempo para conserto. Não vão conseguir mais o conserto, porque não vai haver mais tempo. Então é hoje, é agora, é analisar as Escrituras, é questionar. Eu fui membro de uma outra igreja, eu era questionador, eu questionava. Porque eu comecei a examinar as Escrituras, mesmo a partir de uns 3, 4, 5, 6 meses de crente, eu comecei a ler a palavra. E eu chegava para o meu pastor e dizia assim: meu pastor, eu achei isso aqui na Bíblia, eu não vi sendo praticado aqui na igreja. Como é que é isso, pastor? E ele até uma pessoa que eu gosto muito dele, né? Não vou dizer o nome dele aqui, mas eu gosto muito dele. Hoje aqui talvez nem está pastoreando mais. E ele dizia assim: não, isso aqui, irmão, quem faz está certo. Aqui nós não fizemos, a nossa igreja, a tradição da nossa igreja é não fazer. Mas quem faz está certo. Aí eu dizia: mas pastor, por favor, pastor, eu me converti para servir a Jesus, eu quero andar certo. Porque eu não saí de dentro do campo de futebol, abandonei as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não são ruins, irmão. Não são ruins, né? Não são ruins, abandonei as coisas do mundo e tudo, vim para dentro da igreja para poder servir a Jesus. Eu quero ser agradável ao meu Senhor, eu quero agradar a Ele, porque eu quero morar com Ele na eternidade. Aqui nós não fizemos, nós não vamos fazer isso aí, irmão, porque a nossa igreja tem a tradição de não fazer e não cumprir. Aí foi que eu me desgostei, acabei dizendo: não vou conseguir continuar nessa igreja, porque eu quero ser fiel a Deus, eu quero cumprir a palavra. Eu quero me sentir seguro de que eu, chegando diante do Senhor, vou ser recebido no céu. Eu quero me sentir seguro, não quero levar uma vida cristã baseado no que está em cima aqui. Eu profetizo, eu profecia, eu expulso o demônio, eu faço maravilhas, então eu estou salvo, estou maravilhado. Não, irmão, isso aqui não é salvação. Isso aqui não é salvação. Salvação é ouvir a palavra de Deus, examinar as Escrituras e obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra, de praticar a palavra de Deus, para ter a casa edificada sobre a rocha. Porque aquele que escuta a palavra, ele escuta também, ele escuta a palavra, é muito bom, se empolga com a palavra, mas ele escuta a palavra, edifica a sua casinha sobre a areia, porque ele não obedece às Escrituras. Aí o que acontece? Vai vir o vento, vai vir os rios, vai soprar sobre a casa, e a casa caiu. E Jesus disse: e foi grande a sua queda. Por que foi grande a sua queda? Por causa do versículo 23. Por causa do versículo 23 que está em cima ali, que Jesus disse:
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma queda, uma grande queda, ou não é uma grande queda? É ou não é uma grande queda? É uma grande queda, porque toda aquela vida cristã de anos de espera, de sonho com o céu, caiu tudo por terra. Tudo por terra, porque na vida cristã que levou uma vida de negligência, achando assim: não, eu estou bem com Deus porque eu preguei e Jesus batizou com o Espírito Santo, eu preguei e as pessoas foram curadas, eu orei e as maravilhas aconteceram, eu profetizei, eu expulsei demônios. Então a pessoa: então eu estou salvo por causa disso. Não. Salvação não é isso. Salvação é obediência. Jesus tem que ser o meu e o teu Salvador, mas também ele precisa ser o meu e o teu Senhor. E ele só vai ser meu Senhor a hora que eu der a ele o direito de mandar na minha vida. Jesus só vai ser o teu Senhor a hora que tu der a ele o direito de ele mandar na tua vida, de ele dominar a tua vida através da palavra, e você ser um crente obediente às Escrituras. Nada de tradição dos homens: mas a tradição é essa, a tradição é aquela, as pessoas ficam inventando desculpa daqui e dali. Não, tem que ser a palavra e só a palavra e nada mais que a palavra. Tirar da Bíblia é pecado e acrescentar também é pecado. A Bíblia diz em Apocalipse que ai daquele que tirar das Escrituras, será tirado o direito da árvore da vida, da cidade santa, e aquele que acrescentar as Escrituras, será acrescentado as pragas que estão escritas no livro. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos. Isso estava queimando no meu coração, essa palavra, e eu tinha que, antes de dormir, deixar ela no ar aí. Se os irmãos quiserem, podem compartilhar essa palavra, porque eu não falo por uma questão religiosa, eu falo do fundo do meu coração, porque eu estou muito preocupado com a igreja nos dias de hoje. Estou muito preocupado. Eu perco, às vezes, horas pensando na igreja. Não na igreja, visão missionária só, porque eu também me preocupo com a visão missionária. Agora, uma igreja que a gente procura, aqui temos até, às vezes, poucas pessoas, porque a gente exige a obediência. E tem gente que, quando é exigida a obediência, eles respingam para outro lado, onde tem menos exigência. Mas aí é o problema deles, não é o problema meu. Eu fiz a minha parte. Porque aquilo que a exigência que o Senhor repassa para mim, eu repasso para eles. Não estou colocando nada por minha conta. Nós não estamos colocando nada por nossa conta aqui. Nós estamos colocando aquilo que o Senhor coloca. Né? Jesus, a palavra pede, irmão, olha, a palavra está dizendo que é assim. Vamos fazer, né? Aí eu pensei: não, eu vou lá para outra igreja que lá não faz. Amém. Amém. Você é responsável por você. E naquele dia de acontecer de você não ser reconhecido por Jesus na chegada, não é problema meu. Eu tentei fazer minha parte e repassar para você a mesma exigência que eu vejo nas Escrituras Sagradas para mim. E dou exemplo, porque eu sirvo também, eu faço. Não sou igual ao fariseu, porque o fariseu ele prega e ele mesmo não toca nem com o dedo naquilo. Ele não é para ele. Mas que Deus abençoe aos irmãos. Quando Jesus terminou toda essa pregação, que ele falou que foi grande a queda, aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Autoridade. Jesus pregava com autoridade. Então que Deus abençoe os irmãos. Fica essa palavra, medita nela, irmãos. Há muito engano no mundo, né? Jesus diz: cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém engane você. Use mais, examine mais as Escrituras. Mas não examine conforme as tradições. Faça uma análise crítica das Escrituras, para que você possa sair fora da bolha da tradição e ter uma visão tua das Escrituras e não enxergar pelos olhos dos outros.
mas ter uma visão tua mesmo das Escrituras. E ser obediente às Escrituras em tudo. Igreja nenhuma por si salva, igreja não salva. Igreja pode até condenar, como dizia o pastor Antônio, se ela não pregar a palavra como deve, ela pode condenar, mas igreja não salva. O que salva é obedecer a palavra de Deus. Se a tua igreja está te repassando a mesma exigência que a Bíblia está repassando, ela está te ajudando a você ser salvo. Mas se ela está dizendo assim, não, isso não precisa, isso não tem necessidade, ela está te atrapalhando o teu caminho. E um dia tu vai dizer assim, minha igreja me impediu da salvação. Então toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, porque não é brincadeira. Aqui nós estamos bem hoje. Mas quem estiver lá na situação desses aqui, ó, diante do Senhor, de Jesus dizendo, eu nunca conheci vocês, não sei quem vocês são, esses vão estar em uma situação de um desespero muito grande. Eu quero convidar você para nós fazermos uma breve oração nesta noite, também agradecendo ao nosso irmão Wanderson Souza. Paz do Senhor, pastor, boa noite. Boa noite aí a todos vocês. Fica essa meditação, você pode compartilhar ela. Compartilha aí com os teus da tua página e nós vamos divulgar essa palavra, porque é a palavra de Deus. Não falei de religião, não falei de igreja, não falei de placa de igreja. Falei de palavra. Palavra, porque é pela palavra que nós vamos chegar ao céu. É a palavra que nos faz ter a casa edificada sobre a rocha. Fecha os teus olhos e oramos a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço porque eu sinto a presença do teu Espírito Santo aqui. O Senhor é o maior interessado nas almas. O Senhor é o maior interessado em que nós venhamos ser cumpridores da sua palavra. Abençoa a vida desses irmãos que estão acompanhando, Senhor, esta live, Pai. Seja com eles. Abençoa eles. Dá discernimento e sabedoria. Dá, Senhor, graça, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. E assim, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos aí. E eu volto a qualquer momento aí que o Senhor me der uma inspiração em uma palavra. Eu volto a qualquer momento. Mas sede cumpridores da palavra. Disse Tiago 1:22. E eu vou passar para vocês. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém.